Luiz Moreira, apresentador do programa Palavra Ética da TV Comunitária. Hoje, dia 5 de fevereiro de 2015, estamos em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, hoje participando de um encontro das ocupações urbanas aqui de Uberlândia, junto com o Guilherme Boulos, que é da Coordenação Nacional do MTST, né, Boulos. Tem esse livro aqui, Por que Ocupamos? Uma introdução à luta do sem-teto. Estava me mostrando aqui também dois documentários, luta do MTST, vídeos do coletivo Revira Lata, na Vila Nova Palestina, ruas ocupadas, amado por muita gente, mas também tem muita gente que odiado por outros tantos. Se apresente então para o público da TV Comunitária de Belo Horizonte. Eu faço parte da coordenação nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, do MTST. Construo também a Frente de Resistência Urbana, que é uma iniciativa que reúne vários movimentos, não só de luta por moradia, mas transporte, saúde, luta por reforma urbana de forma geral. E é uma imensa satisfação estar aqui, né, falando, agradeço aqui o convite e também estar aqui com as ocupações de Uberlândia hoje para fazer esse debate que não é um debate local. Falar hoje de ocupação urbana em qualquer cidade do país não é um debate municipal ou local, né? O problema, o drama do aluguel, né? O drama do déficit habitacional, a crise urbana que expulsa e exclui milhões de pessoas diariamente das grandes cidades brasileiras, é um drama nacional, é um problema que afeta o país todo e por isso a luta tem que cada vez mais ser nacional. Nós temos que nacionalizar a resistência, porque o que nos afeta nos ataca em todas as partes. Guilherme Boulos, o MTST, você tem a responsabilidade e a alegria de estar na coordenação nacional, já está presente em quantos estados brasileiros? Hoje o MTST está em 8 estados do Brasil, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Ceará, Roraima, Tocantins, Goiás, né? Tem também uma atuação ligada ao movimento em Pernambuco, né? E, enfim, hoje os estados que nós estamos, mas tem se ampliado cada vez mais porque a demanda pela luta por moradia e pela construção de ocupações urbanas cresce a cada dia. O MTST nasceu na capital de São Paulo? O MTST nasceu em São Paulo, mas não na capital, né? As primeiras ocupações do movimento ocorreram em Campinas, né? No interior de São Paulo, uma cidade bem grande também. Até hoje nós temos o bairro Parque Osiel, que foi a primeira ocupação, 3, 4 mil famílias na cidade de Campinas, e se consolidou, se estabeleceu como um bairro e tem o nome Parque Osiel, em homenagem ao rapaz Osiel Alves, que foi brutalmente assassinado no massacre em Eldorado dos Carajás. Quantos anos de história tem o MTST? O MTST esse ano adquire a maioridade, chega aos 18 anos de história. Começou em 1997, exatamente em Campinas, construiu lutas depois pelo país afora, se consolidou com mais força em São Paulo e na região metropolitana de São Paulo, mas nos últimos anos tem crescido, ganhado mais visibilidade, ganhado mais expressão, assim como vários outros movimentos de luta por moradia, né? Guilherme, como é que foi a sua origem na luta? Eu comecei bem cedo no movimento estudantil, com 15 anos de idade, 16, movimento estudantil secundarista, um grêmio estudantil, atuei por um período na juventude comunista e depois fui tendo a percepção de que para se construir mudanças profundas no nosso país, como em qualquer outra parte, é necessário se aproximar do povo, né? É necessário estar onde o povo está. E daí fui me aproximando mais do movimento popular e particularmente do MTST a partir de 2001, 2002, quando entrei mais exatamente no movimento em ocupações urbanas, pelo potencial de mobilização que tem, né? Pelo potencial de organização coletiva, de vínculos de solidariedade que as ocupações criam e que permitem construir algo maior do que antes. Guilherme Boulos, hoje aqui visitando várias ocupações aqui em Uberlândia, o Frei Rodrigo e o Higino, da
Comissão Pastoral da Terra, nos dizia que só aqui na cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, cerca de 10 mil famílias nos últimos 3 anos foram para ocupações, né? Nós visitamos, por exemplo, a ocupação Ellison Prieto, Glória, ao lado da universidade, com cerca de 2.400 famílias, né? Ações grandes. Você me dizia também, só na cidade de São Paulo, nos últimos, o MTST está acompanhando mais de 20 mil famílias, né? Eu dizia hoje, em algumas ocupações aqui em Uberlândia, que em Belo Horizonte, nos últimos anos, cerca de 18 mil famílias foram para ocupações. Na região metropolitana, mais de 25 mil famílias. No estado de Minas Gerais, estima-se quase 100 mil famílias que estejam em ocupações urbanas hoje. Guilherme, qual é a importância que você vê e por que a sua vinda aqui em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, dentro desse cenário de muitas ocupações urbanas pelo Brasil afora? A minha vinda aqui, a convite do Frei Rodrigo e da Comissão Pastoral da Terra, é no sentido da gente poder articular melhor essas lutas. Porque, veja, Giovanni, a especulação imobiliária, né, o aumento do preço dos aluguéis é um problema geral no país. De Uberlândia a São Paulo, a Recife, a Fortaleza, a BH, a Porto Alegre, né? Não é à toa que nos últimos anos tem pipocado ocupações urbanas em toda parte. Esses números que você falou são reais e se a gente for estender para as outras capitais do país, nós vamos encontrar números parecidos. Será que dá para dizer, Guilherme, que hoje a luta das ocupações urbanas tem mais volume do que a luta das ocupações do campo hoje no Brasil? Olha, eu creio que sim, até porque hoje 85% da população brasileira é urbana, as contradições do capitalismo brasileiro estão mais concentradas nas cidades, né? E tem surgido uma série de movimentações. Eu acho que nós temos que localizar o contexto da crise urbana, né? O contexto de como estão as cidades brasileiras hoje. Mais do que nunca, na última década, foi uma década do setor imobiliário, uma década do setor da construção. Essa turma, esses empresários que remodelam a cidade, né, de acordo com seus interesses de lucro, nunca receberam tanto dinheiro público, nunca tiveram tanto poder sobre o planejamento urbano do que no último período. É muito dinheiro. Crédito do BNDES, PAC, Minha Casa Minha Vida. Ou seja, foi injetado muito recurso nesse setor, né, e esse setor se empoderou. Hoje, esse setor, as grandes empresas incorporadoras, imobiliárias, construtoras, controlam boa parte das principais terras urbanas. Eles é que têm reserva de terra. E na cidade, quem tem terra define política urbana. Né? O poder público foi perdendo a capacidade de fazer política urbana, de fazer planejamento urbano, porque não tem terra. Hoje, o setor privado, particularmente o setor imobiliário, manda nas cidades brasileiras. Isso tem um significado perverso, brutal. O significado disso é que as cidades passam a funcionar de uma maneira cada vez mais extrema pela lógica da lucratividade, da rentabilidade de pequenos grupos econômicos. E exclui milhares, centenas de milhares, milhões de pessoas que são excluídas porque não conseguem mais viver nos espaços em que o setor imobiliário vem, valoriza e cria ilhas nas cidades. Então, o aumento do aluguel, o aumento sistemático e contínuo do aluguel, pegando só São Paulo, o aumento médio do aluguel em São Paulo nos últimos 5 anos foi mais de 100%. O aumento médio do valor do metro quadrado em São Paulo nos últimos 5 anos foi 212%. Essa é a realidade não só de São Paulo. Né? Houve cidades em que foi maior, Rio de Janeiro, por exemplo. Né? Isso exclui, isso expulsa. Que alternativa tem? As pessoas cada vez mais dizem, chegam nas ocupações e dizem, sabe por que eu vim aqui? Eu vim aqui porque eu ganho R$800 e pago 650 de aluguel. Né? O aluguel enforca o orçamento familiar, acaba com a possibilidade de uma vida digna das pessoas. O que o Bolsa Família, o que o aumento gradual do salário mínimo deu com uma mão, o aluguel tirou com a outra. Né? E a vida do povo não melhorou, ao contrário. As pessoas não podendo mais pagar aluguel foram sendo jogadas para periferias mais distantes e o resultado disso é piora da qualidade de vida, o serviço de saúde, o serviço de educação, o transporte público, que já era ruim no bairro onde ele morava, é pior ainda mais distante. Né? Demorava 1 hora para ir de serviço, agora demora 2. Né? A qualidade de vida da família trabalhadora na
nas periferias urbanas vai decair. A ocupação é uma forma de resistência a esse processo. Não é por acaso, não é porque os movimentos resolveram fazer ondas de ocupações, é porque as pessoas, cada vez mais, os trabalhadores urbanos não têm outra alternativa de morar dignamente a não ser com ocupações. Guilherme Boulos, parece que está claro a cada vez mais, né, infelizmente hoje, o déficit habitacional, em vez de ser diminuído, parece que está crescendo, né? De fato, viver sob o aluguel está sendo uma cruz pesadíssima, né? Viver de favor, em Belo Horizonte, por exemplo, muitas pessoas com preocupação falam, esse negócio de viver de favor, né, é viver na humilhação, né? Então, continuar debaixo da cruz do aluguel ou debaixo da humilhação que é sobreviver de favor, está sendo morrer aos poucos. Mas também a ocupação não pode ser feita de qualquer jeito, né? Hoje, por exemplo, você conhece melhor no estado de São Paulo, na capital, em Belo Horizonte, por exemplo, nós temos basicamente dois tipos de ocupações. Temos as ocupações que são organizadas, geridas e acompanhadas por movimentos sociais idôneos, tais como as Brigadas Populares, o MLB, o Movimento de Luta nos Bairros e Favelas, com a contribuição da Comissão Pastoral da Terra. E tem um número, parece que até maior, chamadas ocupações, entre aspas, espontâneas, ou premido, por exemplo, mas não importa. Quais as dicas que você daria, assim, para o êxodo do povo que está sob a forca do aluguel, mas dicas de como fazer a ocupação, que tipo de ocupação pode ser mais exitosa? Primeiro ponto é moradia é direito. Moradia não é mercadoria. Isso significa o seguinte. Inclusive está na Constituição brasileira, né? Não aceitem cobrança. Ocupação séria não tem venda de lotes, não tem venda de barraco, não se trabalha com dinheiro. Tem que ter o regimento interno. Isso é um passo que está estabelecido. As famílias não podem aceitar que qualquer grupo oportunista, de onde quer que seja, façam da ocupação um modo de extorsão. Certo? Ocupação é uma luta coletiva, justa e legítima pelo direito à moradia. Esse direito não tem que ser pago, esse direito não tem que ser comprado. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, né? Ocupação é um processo coletivo. Então, as famílias têm que buscar nos terrenos, nas ocupações, nos prédios, se organizar coletivamente, baseadas no princípio de solidariedade, em ajuda mútua, né? Em espaços coletivos, cozinhas coletivas para que ninguém passe fome na ocupação, coordenações coletivas, solucionar os problemas que qualquer comunidade tem de forma coletiva. Quando surge um problema, você tem a possibilidade de solucioná-lo de forma individual, pensando só no seu, né? E amplificando o conflito, o problema não se soluciona, ele se amplifica, ou você tem a possibilidade de solucioná-lo de forma coletiva, buscando um entendimento entre todos que estão lá. Uma ocupação tem que estar baseada na solução coletiva dos problemas coletivos, né? Um terceiro ponto que eu agregaria, Giovana, em relação à tua pergunta, é a luta. Uma ocupação que fica que nem mandioca no terreno, as pessoas lá sentadas nos seus barracos, né? Preocupado só com o meu pedacinho meu aqui? Pedacinho, o meu lote, o meu barraco, um dia vai chegar o trator e derrubar aquele lote. A ocupação tem que ter a preocupação com fazer luta, pressionar o poder público, ir para cima de proprietário e fazer as mobilizações necessárias para garantir a posse da terra. E aí vários tipos de luta? Todas as que forem necessárias, trabalhista, ocupações de prédios públicos, manifestações, né? Acampar na frente da prefeitura. As lutas que for, toda luta é válida, né, para viabilizar o direito sagrado à moradia digna. Ok, estamos hoje aqui direto da cidade de Uberlândia, entrevistando o Guilherme Boulos, que é da Coordenação Nacional do MTST, direto da cidade de Uberlândia, entrevistando o Guilherme Boulos, que é da Coordenação Nacional do MTST,